Irmãos, a reunião de ministração da palavra hoje vai ser o quê? Graças a Deus, nesses últimos domingos, nós ouvimos uma boa palavra do Senhor através do nosso irmão Jorginho. Todos estão lembrados. E quem não estiver lembrado, as mensagens estão gravadas, pode ouvir pelo canal do YouTube. Então, para que essa palavra não seja perdida, para que simplesmente a gente não introduza um outro assunto, um outro sentimento, sem meditar naquilo que o Senhor nos falou, a gente hoje diante do Senhor resolveu fazer um ruminar. Amém? Então, os irmãos que estiveram aí nesses domingos ouvindo a palavra, certamente o Senhor acrescentou algo aos nossos corações, né? Então, o que é o ruminar, se você não sabe o que é isso? Ruminar é uma prática que nós temos de, quando ouvimos a palavra, como, digamos, uma conferência, uma palavra que o Senhor nos traz, então, a gente abre a reunião para que os irmãos e as irmãs possam vir aqui na frente falar do sentimento que ganharam naquela palavra que ouviram. Por que ruminar, Luciano? Por que você chama ruminar? Porque ruminar é o que a ovelha faz, não é assim? A ovelha, os biólogos, veterinários, pessoal da ciência animal aí, o pessoal sabe que a ovelha tem uma espécie de um segundo estômago. Na verdade é um reservatório. A gente não, a gente tem só um. Ingere o alimento, desce pelo esôfago, cai no estômago, o estômago processa e o que não é aproveitado vai para o intestino. A gente é assim. Mas alguns animais, como a ovelha, eles têm um reservatório antes do estômago. Então, por isso que a ovelha, eu estou falando para aqueles irmãos que não conhecem, a gente já sabe disso. É por isso que a ovelha passa o dia todo pastando. Come, você não sabe para onde vai aquela comida toda. Ela está reservando aquilo ali que ela está pastando. E de noite, se você for olhar a ovelha, ela está lá no curral já, não está pastando, está assim, ó. Aí você pergunta, de onde veio a comida? Desse reservatório que ela tem no organismo. Quando ela para, quando ela senta, quando ela para de pastar, ela traz o alimento que está no reservatório e mastiga novamente. Aí sim, aquele alimento é digerido. Então nós chamamos de ruminar. Você ouviu uma palavra, Deus te falou, agora você traz essa palavra para a gente poder meditar junto com você, conhecer qual foi seu sentimento ao ouvir essa palavra. Aí o Senhor, quando você está ruminando, o Senhor fala mais a você a respeito do que você está compartilhando e fala para todos nós que não conhecíamos o sentimento que o Senhor te deu. É um banquete. Então, nós vamos... Agora, nós sempre lembramos assim, né? Ao abrir aqui para o ruminar, não é para você vir aqui pregar de novo a mensagem. A mensagem já foi pregada, nosso irmão Jorginho já pregou. E está gravado, inclusive. É para você vir falar do sentimento que você ganhou. Na mensagem de 5 domingos, o Senhor me falou aqui esse ponto. Deus me chamou para a minha vida a atenção desse versículo. Aí quando você fala isso, você está falando do sentimento fresquinho que o Senhor te deu, saiu do forno, aquele pão quente ali, para poder alimentar todos nós. Então não é vir aqui pregar, falar, até porque Luiz está ali. Se você falar muito tempo, se você passar muito tempo falando aqui, Luiz vai levantar a mão, vai se levantar para te dar um sinal de que você está falando muito. E tem 300 pessoas antes esperando para falar também. Então você vem aqui, irmãos, irmãs, você vem, irmãos, graças a Deus pela palavra, e o Senhor me falou isso aqui, pronto. Você vai ver que muitas vezes você pensa assim, poxa, mas foi tão pouco o que o Senhor me falou. Você que está pensando, você que está dizendo.
Às vezes você fala, traz o sentimento, aquilo é exatamente o que um de nós estava precisando ouvir ali. Aquilo edifica quem está ouvindo, por menor que seja, porque não tem negócio de tamanho de sentimento. Amém? Agora, a gente fala assim, você não vai falar muito, por quê? Porque é questão de ordem. É questão de ordem. Você pode até ter muita coisa para falar, mas a Bíblia diz, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, você pode ter muita coisa para falar, mas o Senhor diz assim, não, meu filho, mas peraí, mas tem 50 pessoas para dar testemunho ainda. Então você se limita, fala ali o que você ganhou e você dá lugar para os outros 50 irmãos levantarem e testificarem dos seus sentimentos. Amém? Então, nós vamos orar e depois abrir essa oportunidade. Amém? Os avisos são comigo e que o Senhor nos abençoe. Senhor, colocamos nas tuas mãos esse momento, que o Senhor mesmo venha nos falar o coração, que o Senhor mesmo venha nos limitar, nos dar restrição e ao mesmo tempo nos alimentar com aquilo que o Senhor depositou em nós nesses dias. E ao mesmo tempo pedimos também que o Senhor desfaça toda a obra das trevas, toda a perturbação do inimigo. Declaramos a tua vitória sobre esse ambiente, sobre as nossas vidas. Que o Senhor cinja as nossas mentes e nos ajude a estar aqui em obediência, em sintonia com o teu Santo Espírito. Nós te pedimos para a tua glória em nome de Jesus. Amém. Amém. O microfone está ligado. Pode deixar ligado, Décio? Pode deixar ligado isso. Graça e paz, irmãos. Que o Senhor nos conduza. O irmão Jorginho, no Ministério da Palavra, nas últimas vezes, que ele estava aqui no púlpito, falando dos dons, me fez lembrar de uma reunião do grupo caseiro que o irmão André e a irmã Dijane estavam, que falaram de uma fala do irmão Carlos, que ele dizia assim: a pessoa recebe a graça pela humildade e a congregação, a igreja, recebe a graça pela unidade, Achei muito bom isso. E com essa palavra humildade, até durante a preleção dele, eu comecei a pesquisar essa palavra humildade, Porque me veio um versículo de Isaías, Isaías capítulo 66, versículo 2. A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, ou seja, o pobre de espírito, que treme da minha palavra. Aí comecei, essa palavra humilde fala, o que é o humilde, Aí comecei ali a procurar no grego, do grego para o inglês, e fiquei jogando de uma língua para outra, E tomei um susto. Tomei um susto porque eu vi coisas aqui, palavras assim que eu nem imaginava que tivessem relacionadas com humilde. Vou ver se eu acho aqui. Discreto, servil, despretensioso, reverente, baixo, abjeto. Imagine, o humilde é abjeto. Já pensou a gente chamar uma pessoa, você é uma pessoa abjeta. Aí eu fiquei pensando, poxa, humilde é aquela pessoa invisível, que está lá na rua, a gente passa a não ver, Aí o que quer dizer abjeto? Aí fui buscar, O que é abjeto? Aquele que é desprezível, baixo, ignóbil. O Senhor está olhando para essas pessoas. Está olhando para essas pessoas, Esses fracos,
esses abjetos, né? Aí eu tomei esse susto, só queria passar isso para os irmãos. Graça e paz. Graças a paz, irmãos. Um dos pontos que foi ministrado aqui pelo Senhor através da visão do nosso irmão, que me chamou a atenção, que é um dos pontos, é um dos princípios essenciais que deve estar em nossos corações e como ponto de oração em nossos corações, tanto de forma individual como de forma coletiva, que são os homens dons da igreja. Lá em Efésios, como nosso irmão compartilhou conosco, Efésios 4, versículo 9. Eu vou ler a partir do versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão a quem havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, e designou alguns para apóstolo, e outros para profetas, outros para evangelista, e outros para pastores e mestres, com um fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém, irmãos? Quão importante é esses homens dons na Igreja Universal, na Igreja de Deus aqui na terra. Quão importante é esses homens dons na Igreja de Deus. E aí, trazendo essa aplicação para nós estamos aqui, fomos incluídos nesse corpo, parte da igreja aqui em Salvador, esse punhado de irmãos. Em Mateus 28, o Senhor deu uma ordenança aos discípulos. Ele pediu aos discípulos para ir e fazer discípulos. Ele pediu para os discípulos ensinar a obedecer aquilo que os discípulos receberam. E esses discípulos foram fiéis à palavra de Deus. E esses discípulos pregou o evangelho e foi ensinando muitos irmãos e irmãs. E graças a Deus que esse evangelho nos alcançou, essa palavra foi alcançada a cada um de nós. E o que me chamou a atenção, irmãos, esses homens dons, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Esses irmãos, onde estão esses irmãos? Qual a função desses irmãos? Qual o objetivo desses irmãos? Esses irmãos estão aqui entre nós. Esses irmãos estão espalhados aí pela Assembleia, em cada igreja local. Quão precioso é esses irmãos com um objetivo específico, como o nosso irmão falou, e que a gente tem colocado também, ponto de oração lá no grupo caseiro. É assunto do reino. Esse assunto dos homens dons é um assunto do reino, é um assunto que está no coração de Deus, para que nós possamos ser treinados, ser aperfeiçoados por esses homens dons. Foi Deus que deu dons a esses homens, e quão importante é esses homens dons para poder treinar, para poder encorajar, para poder incentivar outros irmãos e irmãs que estão entre nós. Quanto de nós, ao longo da carreira que foi proposta, ao longo do tempo que os irmãos reúnem aqui entre nós, quanto de nós fomos treinados
por esses homens dons que estão aqui entre nós, que esteve entre nós, alguns que o Senhor já tomou, que já não está mais entre nós. Mas quantos de nós fomos treinados por esses irmãos na prática? Na prática. Quantos pastores, quantos mestres, quantos evangelistas, quantos apóstolos, esses irmãos entre nós. Eu vou falar do nosso contexto, da nossa realidade, mas isso se aplica para a igreja de Deus, mas vamos falar entre nós, né, em parte da igreja aqui em Salvador. Quantos irmãos entre nós que nos ensinou de forma prática a ser um evangelista? Quantos irmãos entre nós nos treinou de forma prática para ser um bom pastor? Quantos irmãos entre nós de forma prática têm nos ensinado por meio da palavra como mestre? Quantos irmãos entre nós têm nos ensinado profetas? Quantos irmãos? Eu sei que vem na memória de vários irmãos, na minha vem, porque eu fui treinado, graças a Deus pelo Senhor, por um irmão dom, um irmão evangelista. Fui treinado na prática, não só por um irmão evangelista, mas também por irmão pastores, que está aqui entre nós, que irmãos que estão aqui entre nós, que estão em outra localidade, que o Senhor usou de forma específica, com um objetivo: treinar outros irmãos, aperfeiçoar outros irmãos, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação mútua. E esses irmãos estão aqui entre nós. E tem irmãos que estão aqui entre nós que ainda não identificou esse chamado, que pode ser encorajado por outro. Mas foi isso que me chamou a atenção. Queria compartilhar com os irmãos e trazer uma palavra de encorajamento para nós e para todos os irmãos que estão aqui entre nós, que tem esse chamado, que é esse homem dom. Que o Senhor aqueça o coração, a chama por esse chamado. Quão precioso é vocês, irmãos. Quão precioso é esses irmãos dons, para nos encorajar, nos aperfeiçoar, nos treinar a esse serviço glorioso, a esse chamado maravilhoso. Eu queria trazer uma palavra de encorajamento a cada um dos irmãos que tem esse dom entre nós, que já exercita, que já exercitou e que por algum motivo deixou de exercitar. Que o Senhor reavive, que o Senhor restaure, em nome de Jesus. Quão importante é vocês, irmãos, para essa edificação do corpo de Cristo. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. E oremos por esses irmãos, que seja ponto de oração em nossos corações, tanto de forma individual como de forma coletiva, quando estivermos reunidos em torno desse poderoso nome, porque ali em Mateus 18 ele fala que todo o poder foi dado a Jesus. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Então Ele é a fonte de poder, Ele é a fonte inesgotável, Ele é a fonte desses dons. E aí Ele fala para os discípulos: ide e faça os discípulos, ensinai tudo aquilo que eu ensinei a vocês, a obedecer tudo aquilo que eu ensinei em vocês, lá em Mateus 28. Então a fonte é Jesus. Quem deu essa dom foi Deus. É a fonte inesgotável de poder e de graça. Queria encorajar os irmãos com essa palavra e incentivar os irmãos a orar por esses homens dons, tanto de forma coletiva como de forma individual, que seja ponto de oração. Quando estivermos juntos, possamos mencionar o nome desses homens diante do nosso Deus, porque a oração coletiva, ela é poderosa. É um dos princípios essenciais, esses irmãos dons. E quando nos reunimos, 2 ou 3, cuja a fonte de poder está na pessoa do Senhor, que Ele está entre nós, que nós possamos mencionar esses irmãos diante do nosso Pai, para que o Senhor possa levantar, continuar agindo de forma poderosa, e aqueles que estão desanimados possam ser encorajados por Ele a exercitar, a desempenhar esse dom, esse talento, quão importante é para nós. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu gostaria de ler
Mateus capítulo 25. Nós ouvimos o nosso irmão Jorge nesses dias aí falar sobre os assuntos dos dons. Eu gostaria de ler alguns versículos para enfatizar esse ponto. O Senhor aqui em Mateus capítulo 25 está falando sobre o reino dos céus. 25:1 diz: pois o reino dos céus. E aqui no versículo 14 ele vai dizer o seguinte: pois será como homem, é a parábola dos talentos, tá? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Agora, 1 Coríntios 14, 31. Porque todos podereis o quê? Todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Agora vamos ler lá 2 Pedro 2:29. Na verdade não é segunda não, perdão, é primeira. E não é 29 não. 2 Pedro 2:8. O que eu quero enfatizar mesmo é o versículo 9, 2:9, aí. Vós, porém, sois o que? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não sei se você consegue perceber, mas há uma linha que liga esses versículos. O versículo lá de Mateus 25 está nos falando que o Senhor, ele fez aquela parábola, né, que ao ausentar-se do país, ao ir embora, ele concedeu dons, ele concedeu talentos, diz lá. E a um ele deu 5, não é isso? A outro ele deu 2, são 3 características ali demonstradas. E a um outro grupo de pessoas ele deu 1 talento. E aqui não há distinção se é homem ou se é mulher. Está dizendo que o Senhor deu o talento. E foi feito isso com um propósito específico de que esse talento, ele deve ser desenvolvido. E diz o texto lá, de acordo com sua capacidade, né? Cada um conforme a sua capacidade. O texto de Mateus, segundo a sua própria capacidade. Então o irmão ou a irmã tem um talento, deve desenvolver, ele deve buscar entender diante de Deus qual a sua capacidade para desenvolvimento deste talento. E é isso que foi falado esses dias aqui, né? O texto de 1 Coríntios 14, 31, lá diz também que todos, é bom você ouvir isso, todos podereis o quê? Profetizar. Então, homens e mulheres, aqui também não há distinção. Todos, irmãos e irmãs, podem exercer, segundo o texto que nós lemos, 14, 31 de 1 Coríntios, podereis profetizar. As normas, vamos dizer assim, o conceito de cada um como deve fazer, tanto os irmãos como as irmãs, já foi preceituado aqui mais cedo, nos dias anteriores. Eu não vou entrar nisso, porque o nosso propósito aqui é um ruminar.
E, por final, o texto de Pedro, irmãos, ele diz assim: vós sois raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado muito especial, nação santa, não é isso que diz lá? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há muito aqui nesse texto, mas eu queria me ater apenas a esse aspecto: sacerdócio real, o sacerdócio de todos os filhos de Deus. Você percebe? Todo irmão e irmã. Agora vamos fazer um paralelo breve com o Velho Testamento. No Velho Testamento, somente uma tribo, você lembra disso? Qual era a tribo que era do sacerdócio? Qual? Os levitas. Às vezes a gente se refere aos irmãos do louvor como os levitas. Nós podemos estar trazendo a ideia do Velho Testamento para o Novo, mas na verdade, de acordo com a escolha lá do Velho Testamento, apenas os levitas, dentre eles, eram chamados os sacerdotes. Então agora, quando nós chegamos aqui ao Novo Testamento, Pedro está nos dizendo: olha, acabou isso. Quando o Senhor veio, quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo e concedeu homens como dons aos homens, né? Que no original já viu que não tem isso. Concedeu dons aos homens. E ele fez isso de forma, vou usar a palavra que está muito em moda esses dias, de forma muito democrática, né? Não houve aqui, eu vou dar um dom, ou vou escolher, vou dar o dom a fulano e não vou dar o dom aos irmãos e não vou dar às irmãs. Não, as irmãs também, de acordo com o que Pedro está falando, são sacerdotes de acordo com o que o texto está falando. Nós somos sacerdotes, não há uma classe especial na igreja, amém? E eu queria apenas enfatizar um outro ponto. Quando a gente pensa em ministério, quando a gente pensa em dons, nós temos uma tendência a pensar que isso só está relacionado com o ministério da palavra. Não, há diversidade de dons, diz a Bíblia. Paulo disse: eu queria que falassem outras línguas, mas muito mais que profetizeis, é o que diz a Bíblia. Mas não está circunscrito o dom a isso, amém? Um ponto que eu queria dizer é: olha, todos, irmãos e irmãs, são chamados a esse sacerdócio. Por quando a gente fala assim, sacerdócio, o que é que você quer dizer com sacerdócio? Sacerdócio no Velho Testamento, quando você lembra da Igreja Católica, quem é o sacerdote ali? Tem medo de falar não? Quem é? O padre, e é só ele que pode fazer determinadas coisas. Isso é uma ideia do Velho Testamento. É uma ideia do Velho Testamento. Quando chegamos ao Novo Testamento, todos podereis profetizar, todos podereis servir. Agora, o serviço, nós temos que entender a Bíblia direitinho, não está circunscrito apenas ao ministério da palavra, certo? Também, as irmãs também, se o Senhor chamar, podem também exercer esse serviço, não está limitado. Mas existem diversidade de dons, de acordo com sua capacidade. E eu quero assim me alegrar com isso e dizer o seguinte: como é ruminar, eu não vou me ater mais, mas eu quero dizer o seguinte: Deus está aperfeiçoando cada um dos homens e mulheres para que possam exercer essa capacidade que Deus deu, talvez com um talento, com 2, com 3, com 5, quem sabe é o Espírito, né? Para poder exercê-lo, para impactar a igreja, para impactar a sociedade, para impactar o seu vizinho, para impactar aquelas pessoas que precisam ser salvas. A igreja, ela precisa estar exercendo esse dom que o Senhor já deu, essa capacidade de ser um sacerdote. Olha o que o texto de Pedro diz:
para proclamardes, você entende? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, há virtudes, irmãos, que só nós como sacerdotes, irmãos e irmãs, podemos proclamar. Só nós como sacerdotes. Você entende? Então, que o Senhor nos abra os olhos e nos permita colocar-nos na brecha, para que Ele use como Ele deseja fazer. Amém? Graça e paz, meus irmãos. De toda a palavra que o irmão Jorginho colocou nesses 5 domingos, nós ouvimos, nós escutamos, teve uma colocação em particular do irmão Jorginho que me tocou profundamente, irmãos. E eu confesso que eu fiquei vários dias ruminando, sobre o que o irmão Jorginho falou. E ele disse uma coisa assim, que dom não forma caráter. Irmãos, isso rasgou meu coração e até hoje ainda estou meditando nesse assunto. Dom não forma caráter. Então quer dizer que exercendo o dom que Deus te deu no meio da assembleia, isso não forma caráter, como o irmão Jorginho colocou. Depois o Espírito Santo, irmãos, ele me ajudou nesse assunto, me auxiliou e aclarou minha mente sobre isso. Então, você não afunda o seu dom, não enterra, não é para fazer isso. O Espírito Santo nos diz que você não afunde o seu dom, não enterre, sirva, porque se você não servir, acontece o que está lá em Mateus 25, que o irmão Alves citou aqui agora há pouco. Quem não servir será lançado na escuridão lá fora. Algumas traduções dizem trevas exteriores. Outras falam, aquele escravo mau que não servir será lançado nas trevas exteriores ou na escuridão lá fora. Irmãos, que caráter é esse que o dom não forma? Mas o irmão está servindo, a irmã está servindo, o irmão está trabalhando, a irmã está trabalhando no meio da assembleia, todos estão vendo, e o caráter não está sendo formado. Qual é o caráter, irmãos, que precisa ser formado em nós? O caráter de Cristo, como o irmão falou ali. Esse é o trabalho do Espírito Santo, formar o caráter de Cristo em nós. Então, servir não forma esse caráter? Irmãos, realmente o irmão Josinho está certo. Realmente, servir pura e simplesmente para todo mundo ver, não significa que o caráter de Cristo está sendo formado no irmão. Irmãos, isso é muito sério, porque todo mundo está vendo você servir, todos os irmãos estão vendo você servir, e o caráter não está sendo formado. Irmãos, por favor, abrem Mateus capítulo 7. Irmãos, olha que coisa séria. Mateus capítulo 7, verso 22. Mateus 7, 22, todos acharam? Olha, irmãos, que coisa. Muito sério isso, irmãos. Mateus 7, 22 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha o 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, esses irmãos aqui do verso 22 receberam dons? Receberam, sim. Irmãos, quem é que consegue expulsar demônio sem receber esse dom de Cristo? Quem é que consegue profetizar, realizar maravilhas, se não receber esse dom de Cristo? Mas, no entanto, irmãos, no verso 23, não foi dada a eles a autorização para entrar no reino.
Ó, irmãos, que isso não aconteça com nenhum de nós. E servir, e quando chegar na porta da entrada do reino, você não. Mas por que não? Porque praticou a iniquidade. No grego, porque praticou o que é contra a lei. Anomia, né? Anomos. Praticou o que é contra a lei. Então, se você servir ao Senhor e o caráter de Cristo não estiver sendo formado, irmãos, mesmo que você sirva e faça tudo isso aqui, falo em fraqueza, irmão, inclusive apontando para mim, que o Senhor nos guarde. Se a gente servir, todo mundo vê, todo mundo está olhando, olha, ele está servindo, ela está servindo, olha, aquela irmã está a todo galope, ela está prestando serviço ao Senhor, olha para ele como está. E o caráter de Cristo não estiver sendo formado, não entra no reino. Muito forte isso que o irmão colocou, e essa palavra, irmãos, me tocou muito. Que nós sirvamos ao Senhor, continue servindo, irmãos, não enterre o seu talento, mas cuidado, porque o caráter de Cristo precisa ser formado em nós, do contrário, não entra no reino. Amém? Foi o que me tocou no assunto que o irmão falou. Amém. Amém, graça e paz. A vida do cristão é uma renúncia. Eu estava lutando para falar aqui, mas eu digo, eu vou falar aquilo que eu ganhei, né? Porque é necessário compartilhar. Eu vou usar emprestado aqui o que Thales falou sobre os homens dons, porque de fato eu agradeço a Deus por esses irmãos. Nós homens, assim, eu falo também de mim, em relação ao você ser encabeçado, né? Você quer, às vezes, que a irmã, a sua esposa, ela seja submissa, mas você está sendo submisso ao Senhor, ao ponto, você olhe para você, que se você estiver no seu ponto, a irmã vai se colocar, Deus vai colocar tudo no lugar. É isso que eu, assim, encheu meu coração, né? Que se o Senhor Jesus se submeteu, mesmo sendo Deus, a submeter, a ser encabeçado pelo Deus, né? Deus Pai, ele se submeteu, e o homem tem que submeter a Cristo. Quando você submete, as coisas vão tudo para o seu lugar, né? E assim, glória a Deus pela vida da igreja. Hoje, assim, eu vejo assim, como o Luciano também falou do Partir do Pão. Antes eu vinha, quando eu reunia em denominação, você ia com aquela obrigação. Hoje eu venho com alegria partir o pão, assim, porque você aprende a partir o pão, você sabe da importância que é. Então eu venho com muita alegria. Quando eu não venho um domingo, que eu fico imaginando, venho o outro domingo, 7 dias depois, eu fico imaginando. Mas que o Senhor nos ajude, Ele termine a boa obra. Amém. Amém, irmãos. Quando o irmão Luciano chamou, né, eu disse, eu não vou lá, não tenho nada para compartilhar. Às vezes a gente fala precipitadamente na presença de Deus, né? Mas depois o Senhor começou a me lembrar várias coisas, e quando abre também a oportunidade de ruminar, eu sempre me pergunto, eu digo, meu Deus, será que eu não ganhei nada para que eu possa dividir com meus irmãos? Né? Se a gente se fizer essa pergunta, a gente sempre vai ter alguma coisa para dividir, né? E é um chamado de Deus, né, para, como o irmão falou, que todos nós possamos ser usados para edificarmos, né, uns aos outros. E a gente sabe aqui que muitos irmãos não tiveram a oportunidade de assistir uma ou outra reunião. Então, quando a gente compartilha, a gente de alguma forma também ajuda aqueles que não puderam vir a ganharem também. Então, isso é importante, né? Quero encorajar os irmãos a estarem aqui compartilhando, e eu vim aqui dividir um pouquinho do meu pãozinho. Irmãos, todas essas ministrações que eu pude ouvir de Jorginho, para mim ficou muito claro uma coisa: o zelo do Senhor. O Senhor é um Deus zeloso. Deus é um Deus perfeito, tudo que Ele faz é com perfeição. Nós temos orado, né, para sermos batizados pelo Espírito, recebermos dons, identificarmos os dons para os quais nós fomos batizados, mas o Senhor mostrou a real preocupação dEle. Vocês querem? Tá bom, mas não é de qualquer jeito. Então eu vi o Senhor nos alinhando, né, mostrando como é, porque verdadeiramente a gente não quer ouvir naquele grande dia: afasta-te de mim, que eu não te conheço.
né? Nós não queremos chegar lá diante do Senhor e dizer: Senhor, eu libertei, eu curei. E o Senhor dizer: não conheço você. Então, essa passagem que também o irmão leu aqui, eu também ia falar sobre ela, fala do quê? Dessa intimidade que a gente precisa ter, de dizer sim a essa obra também que o Senhor quer fazer em nossas vidas, que é de transformar o nosso caráter. O irmão Jorginho falou sobre de nós andarmos de modo digno, de acordo com a vocação para a qual nós somos eleitas, né? Esse modo digno, com toda a mansidão, suportando uns aos outros, né? Lá em Efésios 4, como o irmão falou. Então, Deus, além de querer nos dar, porque os dons é a capacitação para a gente fazer a obra do Senhor, é o poder, mas a gente precisa ser transformado em nosso caráter, sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo, porque quando isso acontecer, a gente vai servir de maneira perfeita, com dom, mas também com caráter, né? E como o irmão falou, né? O dom é o poder de Deus em nós, né? Através de nossas vidas. Ele vai fazer aquilo que apraz o coração do Senhor. A manifestação do dom, quando o Senhor quiser usar, se alguém aqui tiver o dom de curar, Deus vai curar. Você seja bom, você não seja, Deus vai curar. Mas o Senhor quer fazer isso de maneira perfeita, com graça, com humildade, com mansidão, com todas as virtudes que o Senhor quer ensinar, né? Através de Cristo em nossas vidas. Então eu louvo ao Senhor por esses dias, né, por essa preocupação que mostra um amor do Senhor, né, um cuidado, que Ele quer que a gente sirva a Ele de maneira perfeita. Isso aí falou muito ao meu coração, me constrangeu, me deixou muito feliz. E na última reunião também eu gostei muito, fiquei muito feliz que Deus separou, né, um momento no coração do irmão para estar falando acerca do serviço das irmãs, que todas as irmãs nós recebemos dons e que existe o chamado da parte de Deus para que a gente sirva com esses dons que o Senhor nos agraciou, né? E também o irmão trouxe uma palavra que há muito tempo aqui a gente não tinha ouvido falar aqui, sobre a questão da cobertura espiritual, que é uma coisa muito importante, não só para nós irmãs, mas para os irmãos também, né? Que nós precisamos fazer as coisas para o Senhor de forma alinhada, cobertos, né? Cobertos pela liderança, cobertos pelos nossos esposos, alinhados com Cristo, né? A questão do véu, né, que é algo que nunca mais havia sido falado aqui de maneira tão aberta para todos os irmãos. Então, assim, foi um tempo bom, precioso, na presença do Espírito Santo de Deus, né? E agradecendo ao Senhor pela vida do nosso irmão e pedir, né, que vamos continuar, né, falando sobre isso. Tem muito mais coisa que a gente pode desfrutar, né? E que o Senhor nos ajude. Amém. Paz, irmãos. Meu Deus, meu coração está acelerado. O que Jaime falou aqui foi o que também chamou meu coração, né? A atenção. E também me fez meditar muito. Que dom não forma caráter. E aí, tem algumas irmãs que estamos estudando, né? Sobre o Espírito Santo, né? A comunhão com o Espírito Santo. E eu pude perceber que o ser cheio do Espírito Santo é diferente de ser revestido do Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo é Cristo ser formado em nós. É de dentro para fora. É nós nos renunciarmos, é nós vivermos dia a dia essa renúncia e Cristo ser formado em nós. Então vamos ser cheios do Espírito Santo. O revestimento me fez lembrar de Atos, né? Quando o Senhor falou para que os discípulos pudessem ficar aguardando. E eles aguardaram. E ali o Espírito Santo desceu naquele dia de Pentecostes, né? E eles foram revestidos do Espírito Santo. Mas até aquele dia, eles estavam sendo cheios do Espírito Santo. Eles estavam se preparando, eles estavam buscando, eles estavam perseverando para que aquilo acontecesse naquele dia. Então, o que me incentivou
foi buscar mais Deus, foi buscar essa intimidade com Deus, para eu ser cheia do Espírito Santo, a ponto de transbordar todo o meu ser, para que esse revestimento venha sobre a minha vida, mas que cada dia, dia a dia, eu possa representar bem esse Senhor, eu possa servi-lo bem, eu possa expressar esse Cristo perfeito como Ele é. E Ele resolveu contar conosco, nós tão imperfeitos, vasos de barro, que contém um grande tesouro dentro de nós, e esse Senhor é precioso, e Ele resolveu contar conosco. E eu disse ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, esse vaso de barro, mas o Senhor resolveu contar comigo, Senhor, e que cada dia o Senhor venha me impulsionar, a cada dia me inclinar para ser cheia do Espírito Santo, para que o Senhor possa grandemente me usar com os dons os quais Ele já me deu e deu a cada um de nós. Paz, irmãos. O que eu tenho ganhado, né, nesses compartilhares e nas comunhões que eu tenho tido a oportunidade de estar junto desse irmão que Deus tem trabalhado no coração dele, é entender qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós. Porque Deus não nos salvou para estarmos sozinhos nem fazermos nada só. Deus nos salvou para dentro de um corpo, e nesse corpo há juntas e ligaduras. E nós precisamos, com o Senhor, aprender a trabalharmos juntos para essa obra de edificação, para que todas as coisas sejam convergidas no cabeça que é Cristo. Então nós, sabendo esse propósito, que nós somos juntas e ligaduras, ninguém trabalha só, ninguém faz tudo, cada um tem seu papel, cada um tem que se respeitar, respeitar a comunhão, o direcionar, a vida de Deus na vida um do outro, nós podemos trabalhar para Ele. Então isso eu tenho ganhado no meio da comunhão dos irmãos. E os dons não são para nós, mas os dons são para a edificação da igreja. E eles precisam também serem ativados, estar no meio do povo, para que Deus receba a glória que Ele tem, né, através do corpo. Então, irmãos, eu não sei por que Ele quis contar com a gente, porque eu sou fraca, mas Deus quis contar com você e comigo. Então essas coisas têm me chamado a atenção no corpo, porque quando a gente crê logo, a gente pensa em várias coisas, quer fazer tudo, mas quando o Senhor começa a falar, né, usar os irmãos, você vê que a sua vida não é para você, mas é para o outro, porque Ele quis isso. Porque o meu corpo precisa da minha mão, precisa do meu pé, precisa dos meus dedos e dos órgãos internos que ninguém vê, mas está ali funcionando. Então precisamos juntos, né, aprender, porque quando nós estamos juntos, Deus se manifesta da forma que Ele quer. Não é mais nós, é Ele. Então assim, rapaz, eu não sei porque Deus quis contar com a gente, não. Deus quis nos amar e Deus nos deu esse presente de nos dar dons e nos colocar em um corpo glorioso para trabalharmos juntos. Talvez tem pessoas aqui que eu nunca ia ver na minha vida, não ia me relacionar, mas Ele quis juntar a gente para trabalhar para Ele, né? E quando nós estamos unidos, entendendo o propósito, irmão, tanta coisa acontece, tanta gente é salva, tanta gente é curada, tanta gente é liberta. Por isso que Deus precisa a cada dia nos chamar para olhar para Ele, para entendermos que a nossa vida não é mais nossa, é dele. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos mostre a importância de cada um desse irmão que está aí do seu lado, ó. Cada um que, ainda que você ache que é desprezível, às vezes chato, mas cada um desse, que a gente briga às vezes, né? Cada um desse é importante. Deus quis salvar ele e você, e todos nós estamos no mesmo patamar, né? Temos a mesma natureza humana, mas precisamos trabalhar junto para Deus. Porque, né, Jaime, naquele grande dia, eu acho que ninguém aqui quer ouvir isso,
Mas o Espírito Santo, ele nos ensina. Ele, quando a gente ouve, que dá atenção a ele nos mostra, né, onde é que está, onde precisa se ajustar, onde a gente precisa se humilhar, onde a gente precisa pedir perdão. E aí ele, meu Deus, ele sempre quis, ele quis bem aos homens. Quando os anjos aparecem lá, que dá a notícia aos pastores, fala que Deus quis bem ao homem, e Deus quer bem para nós o tempo todo. Tem coisas que quer nos distrair, irmãos, mas Deus quer trabalhar, Deus quer que a gente trabalhe junto nessa obra. Então, assim, tanto homens como mulheres, nós não somos dessa terra, somos cidadãos celestiais. Não estamos aqui para levantar a bandeira de mulher nem de homem, mas estamos aqui para trabalharmos, cooperarmos juntos para o reino de Deus. Viu, irmão? Então, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. A graça e a paz. Eita glória, viu como é difícil estar aqui. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso ouvir a palavra de Deus de uma maneira tão essencial para as nossas vidas. Confesso que quando o Jorginho começou a falar desse assunto, após Billy ter iniciado esse assunto no meio de nós, que já estava corroendo em nossos corações, já estava ali, nós já estávamos sentindo a necessidade desse assunto no meio de nós. E Jorginho veio trazer as duas extremidades das asas do anjo, onde nós nos encontramos em uma, e na nossa mente, né, a gente pensa que muitos irmãos, muitas denominações se encontram em outra, e a gente quer sentir a presença do Espírito Santo, quer sentir esse Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, no meio do povo de Deus. E nós queremos ver milagres, queremos ver prodígios, queremos ver gente sendo curadas, querendo ver o poder de Deus se aperfeiçoar em nós para a edificação dos santos. E o Senhor vem e corta os nossos corações, porque temos aprendido tanto na palavra que ela é essencial para nós. E é justamente nessa palavra que nós encontramos esse equilíbrio no qual o Jorginho trouxe. Confesso que isso me cortou, porque eu queria mesmo era o fogo. Mas é essencial. A Bíblia diz lá em Oséias que o povo ele perece por não conhecer as Escrituras. E a Escritura ela nos faz conhecer o Senhor. Deus ele já nos conhece. Os dons espirituais não são para nós, é para a edificação do corpo. E nós precisamos da palavra para trazer esse equilíbrio. A palavra de Deus, irmãos, é onde nós iremos conhecer a Deus. Nós precisamos ser íntimos de Deus. Precisamos dessa intimidade com Deus, para que a nossa vida ela venha fluir. Os dons espirituais, eles são para a edificação do corpo. Portanto, Deus ele vai lhe dar na hora que você precisar para edificar o corpo. Mas conhecer a Deus é diferente, irmãos. Conhecer a Deus é diferente. Ser íntimo de Deus é diferente. Você tem um amigo próximo. Cada um de nós aqui temos um amigo próximo, onde nós o conhecemos e ele nos conhece. Muitas das vezes nós nos intitulamos amigos de Deus. Nós somos amigos de Deus. Mas Deus, ele é seu amigo. O quanto você conhece a Deus? E só aqui nas Escrituras, buscando as Escrituras, buscando Ele aqui,
é que nós iremos conhecê-lo. É por isso a necessidade das Escrituras para esse equilíbrio, para que nós possamos conhecer verdadeiramente esse Deus só aqui nas Escrituras. Ele se mostra para nós aqui. Foi isso que cortou o meu coração. É que em vez de eu estar com esse fogo de busca por poder, busca por estar cheio de revestimento, o Senhor falou várias vezes comigo: vai me buscar nas Escrituras, vai me buscar nas Escrituras, lá você vai encontrar o equilíbrio. O Espírito Santo eu já te dei, tudo que você vai fazer é através dele, vai me buscar nas Escrituras. E foi onde Jorginho falou sobre esse equilíbrio, e esse equilíbrio está aqui, em conhecer a Deus. Amém, irmãos? É só isso que eu queria falar. Irmãos, eu levantei aqui só para dizer que o horário está limitado. Quem é que mais vai compartilhar? Irmão Adailton e Rafaela? Então a gente fica com esses dois irmãos aqui hoje, tá certo? E depois a gente encerra. Os irmãos podem vir. Aleluia, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Eu ouvi a primeira palavra do irmão, quando estive aqui a última vez, sobre o aperfeiçoamento dos santos para o ministério. E as outras mensagens não ouvi ainda, mas irmãos que ouviram, rumine. Porque os homens que Deus deu à igreja, o irmão disse que Deus deu os homens dons à igreja, mas não deu a igreja para eles, Então precisamos ver claramente isso, que os homens dons é para o aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoar, desempenhar o serviço e edificar o corpo. Então é interessante, irmãos, que não é para alguns irmãos. Se você é filho de Deus, você não está de fora. Que na nossa tradição religiosa é apenas alguns são escolhidos, vão ser aperfeiçoados, Mas você foi chamado para ser aperfeiçoado. E graças ao Senhor que Deus, primeiro Ele deu. João 3,16, muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Senhor Jesus, Deus é aquele que nos ama, e quem ama dá. Senhor Jesus. Irmãos, depois desse versículo, o versículo que mais me chama a atenção é outro 3,16, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, a maneira dessa palavra habitar ricamente em nós não é apenas ouvir as mensagens, são muito importantes, mas precisamos ruminar o conteúdo, a raiz da palavra, Não ruminar a palavra do irmão, mas ruminar a palavra profética, a qual foi proferida por meio do irmão. Então a Bíblia diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E nesses últimos dias, irmãos, é imprescindível que nós aprendemos a ruminar, como o irmão falou aqui. Nós temos a natureza semelhante às ovelhas, como o irmão falou. Nesses últimos dias, nós sabemos que, mais que nunca, precisamos ser cheios do Espírito. E procurar ser cheio do Espírito. Eu creio que chegou o tempo, irmãos, que a ordem do Senhor é ficar em Jerusalém. Eles estavam no templo todos os dias, ali aguardando até que do alto sejam revestidos. Mas precisamos ver, irmãos, que ali foram as primeiras chuvas. E Joel disse que ali já eram os últimos dias. Há 2000 anos, os últimos dias, é porque ali foram as primeiras chuvas dos últimos dias. Agora nós estamos aguardando a serôdia. E antes da chuva serôdia vier, quando a chuva serôdia vier, antes dela vier, nós precisamos estar nessa posição todos os dias no templo. Mas não é mais um templo físico. O templo físico foi destruído. Não é mais em algum templo que os homens edificaram. Mas eu tenho visto, irmãos, precisamos estar todos os dias no templo. Aí Paulo diz: não sabeis vós? Vocês não sabem ainda? Tem irmãos que ainda não conseguem, irmãos. Nós somos o templo de Deus. E é nesse tempo precisamos estar meditando, ruminando na palavra. Nós somos a casa de Deus, Hebreus 3,6. Cristo sobre a sua própria casa, a qual casa sois vós.
Quando você estiver em sua casa, você está na casa de Deus. Quando você estiver aqui, você está na casa de Deus. Se estiver trabalhando, você está na casa de Deus. Precisamos ter essa consciência. E a chuva serode, irmãos, não está distante, porque vai se repetir a história. A igreja vai começar a ser perseguida, o Senhor vai trazer revestimento. Está profetizado lá em Joel, é só tentar ruminar e você vê. Então precisamos mais que nunca ser cheios do Espírito Santo. E após o Senhor falar em Efésios, no capítulo 4, sobre a questão do aperfeiçoamento dos santos, e nós sabemos que para exercer o dom, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E em Efésios, no próximo capítulo, ele diz assim, ó: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. De que maneira? É tão simples que nós não percebemos. A maneira de se encher do Espírito Santo, irmãos, é falando. Mas não é falando qualquer coisa, não é dando profetada, é falando a palavra profética. A palavra profética é nada mais, nada menos do que a palavra diz. É a palavra de Deus que se mistura. Não é a minha opinião misturada, mas é a pura palavra. Entende? Então precisamos ser cheios do Espírito, falando entre nós, com salmos. Por isso que todos podemos profetizar um após os outros. Você vai falar o que ganhou. Então nós precisamos do seu falar. Nós precisamos do falar de cada irmão, né? O irmão disse: preciso ouvir o seu Cristo. Qual o tamanho do seu Cristo? Quanto ele tem crescido em você? Então precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. E nesses últimos dias, uma coisa para eu encerrar, importante, é você aprender a transferir a palavra. Porque nós já ouvimos muitas mensagens, mas está apenas na boca. A nossa mente é a boca, mas o alimento foi feito para a boca. O alimento foi feito para o estômago. E o estômago é o Espírito. Se você ouvir muita palavra e ficar na sua mente, na boca, como vai ter o processo? Como você vai ser constituído daquilo? Aí, e no próximo capítulo ele diz, no capítulo 6, que é onde ele fala sobre a armadura de Deus, ele diz como fazer essa transferência. Ele diz que o capacete da salvação e a espada é a palavra de Deus. Ele diz, tomando com toda oração e súplica. Se você tomar a palavra com oração e súplica, você vai ter constituição. Isso é ruminar. Então precisamos orar a palavra para sermos constituídos por ela, para que quando falarmos a palavra não falemos nós mesmos, mas falemos a opinião da palavra, para que haja edificação. Senhor Jesus, que Deus nos abençoe e nos aperfeiçoe cada vez mais por meio dos homens dons que o Senhor nos deu. Ele deu o seu Filho e deu apóstolos, deu pastores, deu evangelistas. Tudo isso, irmãos, é para o aperfeiçoamento dos santos, é para eu ser aperfeiçoado, é para sermos aperfeiçoados e crescermos em unidade. Há um só corpo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Precisamos perseverar nesse ponto aqui, irmãos. Esse é o ponto. E esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O Senhor nos chamou à unidade. Há uma só igreja, há um só Senhor. Rapidinho eu ouvi um podcast rápido, um corte essa semana. Eu percebo muitos irmãos estão ficando quentes, né? Ele disse assim: irmão, qual a igreja, a melhor igreja para eu seguir? O irmão disse: é a igreja que esteja mais próxima da Bíblia. Eu digo, ele está chegando perto. Quando eu era pequeno, a gente dizia na brincadeira: está quente, está ficando frio. Irmãos, a igreja devemos seguir, não devemos seguir igreja nenhuma. Precisamos seguir a cabeça. Quando seguimos a cabeça, a igreja aparece, que a igreja é o corpo. Jesus é o Senhor. A graça e a paz, irmãos. Estou em treinamento, viu? Estou nervosa. Mas eu vou falar mesmo assim. Eu ganhei muito com esse compartilhado, irmão, falando sobre os dons. Porque eu acho que, como diz a palavra, a gente deve buscar os dons. E às vezes a gente esquece, levando um tempo assim, passando por alguns outros processos, e aí a gente esquece desses assuntos. Então, eu vi um assunto importante que o Senhor levantou, que é para a gente buscar os melhores dons diante do Senhor. E durante esses dias, o Senhor falou duas coisas. Falou muita coisa, mas não dá tempo, até porque não é para a gente ver de novo. Mas dois assuntos falaram muito no meu coração. Um foi quando o irmão falou sobre
Paulo e Barnabé, sobre a cooperação, sobre o amor no serviço, o amor entre os irmãos, o respeito e aquele que o Senhor colocou do seu lado para servir junto, não é por acaso e não é em vão. Então, às vezes, o Senhor nos une pela obra dele mesmo, e às vezes a gente não compreende isso, e aí a gente fica ou disputando, ou medindo força, ou dizendo, não, se fosse outra pessoa, tudo bem, mas essa não vai dar certo. Então, se o Senhor nos uniu, como ele fala lá o tempo inteiro, que o Senhor, pelo Espírito, uniu. Ele não falou que eles conversaram, Barnabé e Paulo, e foram unidos. Não, o Senhor que uniu. Então, isso ganhou muito ao meu coração. O considerar as pessoas que o Senhor colocou do seu lado, independente se é bom, se é ruim, se é fácil. Isso foi um ponto muito forte que falou no meu coração. E o outro foi a questão das mulheres que o irmão trouxe, que achei assim que o espírito foi muito delicado. Foi muito delicado. Porque a gente vive num tempo muito difícil, que as mulheres têm sido assediadas pelo mundo fortemente, fortemente. E o Espírito Santo trouxe de uma forma muito generosa, colocando as bases, tirando aquilo que estava empoeirado. Achei assim tão lindo, porque realmente a gente já tem um fundamento sobre esse assunto, mas às vezes outras questões, enfim, colocando a gente ali com todo cuidado, mas dizendo, vocês são preciosos para mim. O Senhor dizendo, vocês são preciosos para mim. Mesmo que alguém tenha exagerado em algum momento, sendo irmãos, somos irmãos, vamos errar. Mas o Senhor está dizendo para nós, irmã, vocês são preciosas para mim. Eu falei assim, Senhor, muito obrigada. Porque às vezes a gente está em casa, a gente está fazendo aquele trabalho que não é para ser visto, muitas vezes mesmo. E sendo assediada, olha, todo mundo tem que lhe ver, olha, enfim. Então eu achei assim que o Senhor foi muito gracioso conosco, nos lembrando que independente do lugar que Ele nos coloque como mulher, que é necessário a gente se posicionar como mulher, que a gente precisa aprender muito ainda em como é ser mulher diante do Senhor. Nós somos preciosas, não precisamos lutar, não, somos preciosas para o Senhor. Então eu achei assim de uma delicadeza tão profunda, que eu acho que até os homens devem ter dito, se o Senhor valoriza, quem sou eu para não valorizar? Então, é isso, irmão, eu ganhei muito. Foi assim uma palavra que eu falei para minha mãe, não vou falar nada até em casa, para não sair nada daqui de dentro. Então, é isso. Amém. Amém, irmãos, graças a Deus. Bora procurar ser breve, mas eu creio que no sentimento que os irmãos trazem no ruminar, todos nós somos edificados, abençoados.